Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o deputado federal Felipe Maia, do Democratas. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, você, Ana Ruth, boa tarde a todos os telespectadores do RN Acontece. Deputado Felipe Maia, como é que o senhor está acompanhando esses desdobramentos na Câmara dos Deputados em um momento de desfecho para o caso do deputado federal Eduardo Cunha, que presidia a casa e hoje foi afastado? Eu, antes de mais nada, eu vejo com muita preocupação o funcionamento da Câmara dos Deputados, Ana Ruth. Aquela casa está com o seu presidente suspenso. O primeiro vice-presidente não tem altura de presidir a Câmara, que é o deputado Valdir Maranhão, que no seu primeiro ato tomou uma posição unilateral contrária à posição majoritária da Câmara, que aprovou o acolhimento do processo de impeachment. E ele, de uma forma unilateral, quis dar um despacho revogando tudo que já tinha sido feito pela Câmara dos Deputados ao longo de vários meses. E no movimento de não aceitação da presidência por parte do Valdir Maranhão, está sendo a Câmara dos Deputados presidida por dois secretários, o secretário Beto Mansur e Jacobo. Eu não vejo com bons olhos o funcionamento de uma casa em que não tem o seu presidente presidindo, nem o seu primeiro vice-presidente. E, no que se refere ao nosso presidente, que está suspenso, mas é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o parecer do deputado Marco Rogério foi apresentado na semana passada, foi pedido vistas e deve ser votado amanhã, terça-feira, no Conselho de Ética, o parecer que pede a cassação do presidente Eduardo Cunha. É claro que até a votação desta matéria no plenário, várias articulações serão feitas, inclusive por parte do presidente Eduardo Cunha, que entrou com uma consulta no que se refere ao parecer que será aprovado no Conselho de Ética, se ele poderá ir a plenário ou um outro parecer ser levado a plenário. Ou seja, muitas matérias ainda serão discutidas, muitas etapas ainda terão que ser seguidas e superadas. Eu imagino que a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que eu faço parte na Câmara, será demandada por diversas vezes, porque sempre que há alguma dúvida jurídica, é aquela comissão que tem a legitimidade de responder. Ou seja, eu acho que esse processo ainda vão ter outros vários capítulos. O senhor já tem a opinião formada? O senhor vai votar no plenário sobre esse caso de Eduardo Cunha? Já tem a opinião formada se vota pela cassação ou não, deputado? Veja só, o parecer é do deputado Marcos Rogério, que é do meu partido e é um sujeito que merece toda a minha consideração. O parecer dele é pela cassação do deputado Eduardo Cunha. Mas eu não gostaria de tomar a minha posição final, porque esse parecer ainda será discutido, irá ser votado. Eu vejo com muita preocupação a alegação que é no qual o parecer dispõe de que o presidente Eduardo Cunha não teria contas fora do Brasil, na Suíça. E lá está dizendo que ele tem um trust. Um trust é uma espécie de conta. Não tem como se dizer que o deputado Eduardo Cunha não movimentava recursos financeiros fora do Brasil, por se tratar não de uma conta corrente ou de um trust. Eu acho que, antes de mais nada, a imagem da Câmara dos Deputados, a imagem da classe política tem que ser levada em consideração. E eu, mesmo tendo respeito, carinho, admiração pelo trabalho que o presidente Eduardo Cunha fez, eu não irei me furtar a ser bastante rígido com o meu voto no que se refere ao processo de afastamento do presidente Eduardo Cunha, se assim for meu convencimento. Deputado Felipe Maia, é sabido, e hoje a imprensa mais uma vez traz como destaque o fato de que diversos ministros do governo Michel Temer estão citados, investigados na Operação Lava Jato. Dessa vez a informação recai sobre o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. A situação, como o senhor avalia essa situação e a permanência desses nomes no governo, que inclusive o Democratas apoia? Veja só, o ministro Romero Jucá, ele pediu o seu afastamento do governo para preservar este governo, um governo que está fazendo todo o possível para acertar. É um governo que o brasileiro tem que ter o seu compromisso com a permanência e o sucesso. Nós estamos num Brasil com 12 milhões de desempregados, com 170 bilhões de déficit do orçamento, com juros na casa de 2 dígitos, e esses juros, apesar de ser uma matéria técnica, ele corrói o poder de compra do trabalhador brasileiro, que ganha seu salário mínimo. Nós, sem dúvida,
não conseguiríamos chegar no final deste mandato da ex-presidente ou da presidente suspensa, Dilma Rousseff. Então, eu torço e acho que os brasileiros devem torcer muito por esse governo, que é um governo não de salvação, mas um governo que vai voltar a colocar, e assim eu espero, o Brasil no trilho de um cenário otimista para a economia, geração de emprego e, consequentemente, renda para o brasileiro. Mas o ministro Romero Jucá já pediu o seu afastamento para preservar este governo, para que esse governo não seja comparado ao governo passado, que não só mantinha em seus quadros pessoas denunciadas, como oferecia cargos de ministro para promover o foro privilegiado, como é o caso do ex-presidente Lula, que recebeu uma autorização da presidente Dilma para, caso a Polícia Federal batesse em sua porta, ele apresentar um termo de posse, dando, consequentemente, um foro privilegiado ao ex-presidente Lula. Eu acho que existe uma diferenciação no governo do presidente Michel Temer. E no que se refere às últimas denúncias e aos últimos acontecimentos por parte da Procuradoria-Geral da República, existe uma coisa que é clara: qualquer investigação ela deve ir a fundo. O brasileiro não aceita mais engavetamento de denúncias ou de acusações, mas nós não podemos ser levianos ou descuidadosos com as denúncias. Por exemplo, o que acontece com o ministro Henrique Eduardo Alves. A matéria que aparece hoje apenas o Procurador-Geral da República coloca dentro da Lava Jato, mas é uma denúncia de que o ministro teria recebido uma doação oficial por parte de uma empreiteira por ter ajudado ou por ter feito alguns contatos para tentar solucionar problemas. Essa tese é muito perigosa, porque as campanhas políticas elas são feitas com doações oficiais. Se toda doação oficial pudesse ser encarada como propina, 100% ou quase 100% dos políticos brasileiros poderão ser acusados de ter recebido propina. Eu acho que tem que ser culpado, tem que ser julgado, tem que ser afastado aqueles que tiverem provas concretas. O que me consta, e aí você pode me corrigir, se for o caso, é que essas denúncias que apareceram, já foram denúncias que apareceram no passado, se referiam a uma doação oficial ao então candidato ao governo do Estado no período da eleição. Mas se trata de uma doação oficial. Então, eu não tenho aqui como fazer juízo de valor em cima de um recurso oficial. Se foi troca de um favor ou não, é um campo subjetivo, em que a classe política tem a obrigação não de fazer favor, mas de tentar defender o interesse do Rio Grande do Norte. E nós, sou muito claro, em Brasília recebemos diariamente todas as categorias, empresariais, jurídicas, de todos os sindicatos, segmentos da sociedade, pedindo e defendendo os seus interesses, que são legítimos. O interesse de aprovação, de defesa, de argumentação nas comissões e no plenário por parte de categorias, isso faz parte do dia a dia, isso não tem porquê fingir que não existe. Todas as categorias da nossa economia, assim como na nossa sociedade, procuram os parlamentares buscando defender os seus interesses, desde que sejam legítimos e defensáveis republicamente. Então, eu sou muito claro em muitas vezes tirar da penumbra algumas coisas que dizem, mas tal segmento procurou o deputado Felipe Maia. Procurou porque no projeto número tal existe um ponto que é de interesse dessa categoria. Não é empresarial necessariamente, pode ser categoria profissional, como tantos que nos procuram e que tem, inclusive, representatividade em Brasília. Existem escritórios que representam os sindicatos, associações. Isso é uma coisa legítima da política. Eu acho que dentro da democracia existe a defesa de interesses desde que eles sejam republicanos e legítimos. Deputado Felipe Maia, fala um pouquinho sobre política eleitoral, 2016, ano eleitoral. O Democratas caminhará como, deputado, no caso específico da cidade de Natal? O Democratas não definiu ainda, inclusive pelas turbulências da política brasileira. O senador José Agripino e o ex-vereador Marcílio Carrilho, que é o nosso presidente municipal da cidade de Natal do Democratas, vinham dialogando com outros partidos e com outros entes da política, como é o caso do ex-deputado federal João Maia, que aqui representa o PR, da ex-prefeita de Natal, ex-governadora Vilma de Faria, para que, inclusive, eles pudessem ter
um entendimento e uma posição conjunta no que se refere às eleições municipais. Mas as turbulências da política brasileira, desde o impeachment a tudo que vem acontecendo, fizeram com que essas conversas dessem uma diminuída no ritmo. Mas eu acho que está na volta, já está na hora. Afinal de contas, nós estamos aí entrando em junho. Esse ano as eleições terão prazo reduzido. Na verdade, elas começarão em agosto, porque serão apenas 45 dias. Eu não sei se é bom ou é ruim para a campanha e para a democracia, mas normalmente campanhas eleitorais são 90 dias. A partir da reforma política serão apenas 45 dias, começando no meado do mês de agosto. Mas o senhor defende que o DEM seja de oposição ou de situação ao prefeito Carlos Eduardo? Não, eu acho que o DEM tem que apoiar o que for melhor para a cidade de Natal. Eu não vou aqui tecer nenhuma crítica ao prefeito Carlos Eduardo, que tem, dentro de uma realidade municipal, isso é fato, os prefeitos de todo o Brasil têm de encontrar dificuldades tremendas financeiras e o prefeito Carlos Eduardo tem buscado fazer uma boa administração. Agora, se ele será a melhor opção para Natal, se existem outros nomes que possam agregar, possam contribuir ou possam ter ideias que venham ao encontro do que o Democratas gostaria para a cidade de Natal, eu acho que é com uma análise dos pré-candidatos que nós poderemos chegar a uma posição final de quem será o nosso candidato ou qual candidato nós subiremos no palanque, agora no pleito 2016. Deputado federal Felipe Maia, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Felipe. Eu que fico feliz, Ana Ruth. Uma felicidade muito grande poder, nós que temos aí uma agenda sempre muito ocupada e nessa correria entre Brasília e Natal, nós estávamos há muito tempo tentando nos encontrar. É verdade. E é sempre um prazer muito grande estar aqui no seu programa, conversando com você e podendo aqui dar minhas opiniões em relação aos assuntos locais e nacionais. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.